Saudações, caros amigos! Hoje nós comentaremos uma obra verdadeiramente emblemática da pedagogia brasileira, de autoria do grande filósofo e educador Paulo Freire. A obra é intitulada Pedagogia da Autonomia, editada pela Paz e Terra. Essa é uma das obras que eu entendo que são fundamentais para o educador que tem interesse não apenas de transferir conhecimento ao seu aluno, mas que tem interesse em auxiliar na construção de cidadãos críticos da realidade. Nós vivemos uma grande crise da educação, falta de investimento nos professores, evasão escolar, a dificuldade que a pandemia criou, porque querendo ou não, com essa ausência de aulas presenciais, os alunos que têm recursos, os alunos que podem comprar um smartphone de última geração, os alunos que têm computador, internet de boa qualidade em casa, conseguiram, com dificuldade, se adaptar ao momento. No entanto, aqueles mais desfavorecidos, ou os despossuídos, nas palavras de Ariano Suassuna, né, enfrentaram um momento extremamente difícil para dar continuidade aos estudos, porque não dispondo de instrumento, não dispondo de internet de boa qualidade, ficaram fora, né, do processo de educação, inclusive o índice de evasão escolar aumentou exponencialmente nesse período de pandemia. Então, falarmos de Paulo Freire é extremamente oportuno nesse momento. Primeiro porque ele é o patrono da educação brasileira, né? Tão esquecido na atualidade, mas ele tem um papel fundamental no processo de educação no Brasil, né? Na revolução que as suas ideias trouxeram, porque ele se notabilizou por um método totalmente diferenciado de educação de adultos, de alfabetização de adultos. No entanto, a pedagogia freiriana, como também é conhecida as ideias, né, de Paulo Freire, ela pode ser aplicada em qualquer nível de ensino, desde o ensino de crianças ao ensino superior. E eu, pessoalmente, enquanto operadora do direito, mestranda em direito, eu encontrei, na verdade, em Paulo Freire, um verdadeiro porto seguro, né? No meu projeto pessoal de lecionar, porque ele, na verdade, muito embora ele comungue das ideias de Marx, né? Ele era um ativista de esquerda, no entanto, se a gente não concordar com as suas ideias políticas, ele, no entanto, nos dá uma noção muito diferenciada do que é o ato de educar. É fato que nas escolas brasileiras ainda predomina a tendência classicista de ensino, né, que é a mera transmissão de conhecimento. O aluno funciona como uma verdadeira vasilha, o professor joga o saber, joga o conhecimento e não se preocupa se haverá uma avaliação crítica por parte do aluno. Ele apenas se preocupa em memorizar e passar nas provas. No entanto, a educação é muito mais do que isso, porque nós precisamos formar cidadãos críticos da realidade. Nós precisamos formar pensadores contestadores, né, dos problemas sociais, da política. Então, é interessantíssima essa metodologia de Paulo Freire. Ele tem alguns aspectos muito interessantes. O primeiro deles, na verdade, Paulo Freire, antes da gente entrar nos aspectos da pedagogia freiriana, ele é considerado o maior representante brasileiro da tendência progressista libertadora de ensino, né? Ou seja, em que o ato de ensinar não é baseado na hierarquia, em que o professor sabe tudo e o aluno não sabe nada, né? Para Paulo Freire, o ato de ensinar é um ato recíproco. Ou seja, professor e aluno estão em pé de igualdade, aprendem juntos, constroem um saber juntos. Na verdade, inclusive, ele tem uma frase muito interessante em que ele diz que o ato de ensinar não é apenas a transferência de conhecimento, mas a construção e produção desse conhecimento em parceria com o educando. É muito interessante. Então, uma das grandes características da pedagogia freiriana é a dialogicidade. Ou seja, ele prega que o diálogo tem que ser uma ferramenta de ensino. O aluno ele tem que se sentir à vontade para dialogar com o professor, debater com o professor.
expor as suas opiniões, né? O aluno não deve ser um agente passivo no processo de ensino, muito pelo contrário. Um outro aspecto da pedagogia freiriana, como é conhecida a pedagogia no método de Paulo Freire, é a problematização do ensino. Ou seja, o professor ele tem um conteúdo programático para transmitir em sala de aula, mas ele se permite criticar esse conteúdo programático, permite que o aluno critique esse conteúdo programático, ele na verdade, ou esse saber, ele na verdade adequa o saber ao momento presente, né, e permite que haja esse, vamos dizer assim, esse confronto salutar de opiniões. Então, ou seja, a problematização do ensino, na verdade, ou do conteúdo programático, na verdade, visa construir indivíduos críticos, a fomentar a criticidade, por assim dizer, no aluno, né? Além disso, ele tem uma metodologia muito interessante, que lembra muito, inclusive, as ideias de Pestalozzi. Pestalozzi foi um educador responsável pela reforma da educação na Suíça, né? Ele é um dos maiores educadores da humanidade. Pestalozzi introduziu o afeto em sala de aula. E Paulo Freire diz que educar é um ato de amor, né? Então é muito interessante. Há uma outra obra, eu já comentei aqui no canal, que é Pedagogia do Oprimido. Essa é uma das referências mundiais em literatura voltada para pedagogia, e Pedagogia do Oprimido, eu entendo que deve ser lido por qualquer pessoa que se proponha a exercer o magistério. Tem a função, ou na verdade essa obra procura transmitir a mensagem de que dentro de sala de aula, o ato de educar deve formar cidadãos críticos também, mas principalmente combater a desigualdade social, né? Porque, querendo ou não, em sala de aula é reproduzido o padrão deletério socioeconômico em que nós estamos inseridos socialmente. Ou seja, se há uma desigualdade gritante no Brasil, essa desigualdade em que uns gozam das melhores oportunidades, de uma situação financeira extremamente favorável, e outros, os despossuídos, não têm acesso os mínimos serviços essenciais, não têm acesso à qualidade de vida, não têm acesso à oportunidade de ascender socialmente. Então, esse padrão desigual, ele é reproduzido em sala de aula. Então, na verdade, o oprimido, segundo Paulo Freire, nada mais é do que o despossuído, de Ariano Suassuna. Então, o professor, ele deve combater em sala de aula esse ciclo vicioso da desigualdade social, da dominação, né? Ou seja, o professor ele deve formar críticos que se proponham a empreender a revolução social que o país precisa. Interessante que, se a gente for traçar um paralelo entre Paulo Freire e, por exemplo, Sócrates, né? Porque Sócrates, ele também ele era um apaixonado pelo ensino. 500 anos antes de Cristo, é um dos precursores do cristianismo, e Sócrates apostava no ensino baseado no diálogo, né? Inclusive Sócrates, e eu falo aqui no meu canal no YouTube, né? Inclusive tem algumas obras baseadas aqui no canal, baseadas em Sócrates, que são muito interessantes. Então Sócrates, ele desenvolveu uma técnica chamada maiêutica, ou seja, que é extrair o conhecimento do aluno, é a arte da parteira, porque a mãe de Sócrates era uma parteira. Então, observando o ofício de sua mãe, Sócrates procurou, ou melhor, criou essa técnica de ensino baseada no diálogo, no questionamento constante, ou seja, na capacidade do próprio aluno construir ou chegar ao conhecimento, que é muito semelhante, inclusive, se a gente for pensar, na técnica freiriana de ensino, ou na metodologia freiriana. Então, eu particularmente, para mim, Paulo Freire é, sim, um dos maiores educadores da humanidade, que tem uma preocupação profunda com a transformação social, né? E outra, há uma questão muito interessante na pedagogia freiriana, em que ele coloca o ato de educar
como um ato político. No entanto, não um ato político meramente partidário, ou seja, como a doutrinação partidária, né, como algumas pessoas, e fato, acontece. A gente observa que nas salas de aula há algumas pessoas também que desvirtuam o processo de ensino para regimentar partidários, né, para uma determinada ideologia ou um determinado movimento político, um partido. No entanto, quando Paulo Freire coloca o ato de educar como um ato político, ele diz o seguinte, que o ato de educar ele vamos dizer assim, vinculado à possibilidade de criar cidadãos capazes de contestar. Nós somos seres políticos, né? Querendo ou não, a educação em qualquer país faz parte do aparato político do Estado. Já dizia, inclusive, Hitler, não que essa seja o melhor comparativo, mas Hitler falava que na sua loucura fascista, ele tem uma frase muito conhecida que nós faremos fascistas que farão o mundo tremer. Ou seja, Hitler, na verdade, ele se refere justamente à escola por si só como instrumento de uma política governamental. Né? Essa relação de professor-aluno, querendo ou não, ela segue uma tendência política, que é a tendência política ou a ordem política do Estado na qual ela está inserida. Então a gente não pode desvincular o ato de educar da política. Né? Há um movimento intitulado Escola Sem Partido, que ele tem tomado grande proporção aqui no Brasil desde 2004, né? Ele foi criado por um procurador do Estado, inclusive do Estado de São Paulo, né? Que ele teria supostamente a intenção de retirar da sala de aula o suposto grau de contaminação política e ideológica, né, das escolas brasileiras. Inclusive tem um projeto de lei que busca estabelecer os deveres e os direitos de professores em sala de aula como forma de impedir que os docentes possam transmitir a seus alunos suas visões de mundo. A princípio, quando eu comecei a pesquisar a respeito da escola sem partido, esse movimento, né, vamos dizer assim, político, eu a princípio concordei, mas depois de conhecer Paulo Freire, depois de entender a dimensão do ato de educar, que é sim um ato político, eu realmente passei a discordar dessa ideia, porque nós não podemos castrar, vamos dizer assim, os alunos da capacidade de raciocinar dos problemas sociais, nós não podemos castrar do processo de educação esse aspecto crítico que deve ser fomentado em sala de aula. Querendo ou não, o ser humano é um ser político. Nós não podemos desvincular essa realidade do processo de ensino, porque a política deve ser parte do processo educacional, uma vez que restringir a ação política do indivíduo significa renunciar a responsabilidade que cabe a cada um na construção de uma sociedade mais justa. É você pegar o aluno e convertê-lo num cidadão passivo e diminuído, né? Sem participação na construção da política, na construção da república, na construção da democracia. Então é preciso que a gente raciocine com muito cuidado esse movimento político intitulado A Escola Sem Partido, não porque nós concordemos com a manipulação política partidária, né, do educando, mas porque nós deveremos fomentar no educando a sua capacidade de contestar, de criticar, porque somente a crítica, somente a contestação, somente a investigação dos fatos que nos rodeiam é capaz de transformar a realidade que nós estamos inseridos, né? Tirar o brasileiro dessa situação vamos dizer assim, em que nos vemos, de certo modo, encurralados politicamente, né? Ou seja, a gente olha para um lado, tem uma opção política, olha para o outro, tem outra opção política, e, no entanto, o povo, e, no entanto, aqueles que se encontram em situação de desfavorecimento econômico é que se veem sem alternativas e são prejudicados por ambos os lados. Então, meus queridos, leiam Paulo Freire, leiam Pedagogia da Autonomia, belíssima obra, e se encantem. Que Deus nos abençoe, até breve. Sigam o meu canal, se inscrevam nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no meu canal aqui no YouTube, e que Deus nos abençoe. Até breve, que assim seja.